Tristeza transformada em alegria. Essa imagem aí é a ideia dos discípulos andando com o Senhor. E um dia nós poderemos, nós que cremos, caminhar com Ele no novo céu, nova terra, ouvi-lo. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 16. Estamos com os nossos irmãos, os 11, e com o Senhor deles e nosso. É sempre bom lembrar que nós estamos ali com Ele e Ele está a poucas horas da cruz. Ele está trazendo os últimos ensinamentos para aquele grupo de homens perfeitos que Ele escolheu. Jesus teve a última ceia com eles, partiu o pão, que apontava para o que Ele faria em algumas horas, tomou o vinho, que apontava para o sangue derramado. Judas já não está junto, Judas foi fazer o que ele tinha que fazer. E ele está então com os 11, e eu tento sempre, quando eu estou pensando na mensagem e preparando, me imaginar ali, ouvindo o Senhor. Ele está falando de várias verdades, fundamentos. A última reflexão, nós vimos que o Senhor falou do Espírito Santo, Ele continua falando um pouco do Espírito Santo, da pessoa divina do Espírito Santo, que é quem revela a verdade do Evangelho. Não há estratégia humana que possa convencer quem quer que seja. Não há técnica, não há estudo, não há conhecimento que possa fazer com que uma pessoa morta espiritualmente receba vida. Mas há algo que Deus estabeleceu, que é a pregação da palavra. Palavra de Deus. E que Deus, em sua soberania, pela ação do Espírito, para alguém como eu, para mim, por exemplo, por 2 anos eu ouvi o Evangelho e eu não entendia. Mas um dia eu estava lendo um livro que falava da palavra e naquela hora eu criei no Evangelho. Mas por quê? Eu não entendia antes? Não, eu era cego antes, mesmo ouvindo por 2 anos a verdade. Mas Deus, aprove a Ele havia me escolhido antes de existir tudo, e uma hora determinada no tempo, a nossa realidade, Ele abriu os meus olhos, me deu vida. É assim que Ele faz com todos aqueles que creram no Senhor, seja antes de Cristo, no Antigo Testamento, seja no momento que Jesus estava vivendo, seja agora, sempre vai ser assim, um ato da soberana graça de Deus, o Espírito Santo que revela o Evangelho. Ele nos guia a toda a verdade, nós vimos isso. A toda a verdade, eu estava conversando com o Morris depois, o Morris trouxe uma percepção, após o estudo, que toda a verdade que Deus tem para nós hoje está na Bíblia. O que Deus tem para mim e para você hoje está na Bíblia. Não tem mais nada que Deus queira falar conosco nessa realidade fora da Escritura. Toda a verdade descrita aqui, na palavra inspirada pelo Espírito. E aqui então Jesus vai falar de outras doutrinas. Nós vamos caminhar um pouco, tentar compreender, ouvi-lo falar, nos ensinar. Na última vez nós lemos apenas 2 versos, hoje a gente vai ver alguns mais, capítulo 16, dos versos 14 até o verso 33. Vamos ler em algumas perícopes, pequenos trechos, tentar caminhar ouvindo, meditando
Estava ouvindo, compartilhei com alguns irmãos como é importante nós não só lermos, mas meditarmos na palavra. Deus falando conosco. E então, nos versos 16, do verso 14 do capítulo 16 até o verso 16, Jesus está, lembra, conversando, falando com eles, no caminho que ele está indo até chegar na hora que ele será levado para a cruz. Jesus então diz para eles, ele, o Espírito Santo, ele está falando do Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar, vai anunciar a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Aqui eu estou usando a revista atualizada, nesse caso aqui a NVI seria, porque tem todos esses pronomes aqui, são um pouco mais, nós não usamos normalmente. Existe uma disciplina dentro do estudo da palavra de Deus, dentro do estudo de teologia, que chama teologia sistemática. Ela procura organizar as principais doutrinas da fé cristã de acordo com a Bíblia. Então, ela vai pegar vários assuntos em toda a Escritura e colocar vários textos, vários versos, e vão ser colocados juntos para que nós possamos entender um pouco mais a respeito daquele assunto. É sistemática porque ela sistematiza, organiza. E ela nos ajuda a compreender um mesmo assunto, uma mesma doutrina. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que a Bíblia é a palavra de Deus. Há vários textos no Antigo Testamento, textos no Novo Testamento, que sendo colocados juntos, é impossível que alguém que creia em Cristo negue isso, apesar de haver pastores hoje dizendo que ela não é a palavra de Deus. Mas se você pegar vários textos da Escritura que estudam esse tema, a palavra de Deus, a Bíblia, é impossível que alguém diga, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ou ela é, ou ela não é nada. A teologia sistemática ajuda nisso. Ela ajuda também, por exemplo, nós sabermos que Jesus, ele é Deus e que ele é homem, ainda que nós não entendamos. A gente até usa, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essa é uma tentativa humana de entender uma realidade bíblica. É como 100% um, 100% o outro. O fato é que ele é Deus e é homem, e ele continua sendo Deus e homem agora. Mas como isso? Não, nós não entendemos, nós cremos, porque a Bíblia diz, e fala tudo que ele é. Então a Bíblia mostra quem Jesus é. Há alguns hoje com um Jesus que não está na Bíblia. Vários pastores, ou que selecionam o Jesus que elas gostam, e aí já não é mais o Jesus da Bíblia. Ela trata, por exemplo, da vinda de Cristo. Esse talvez um temas mais difíceis e que muitos irmãos nós temos diferença, mas ela fala da vinda de Cristo. Todo cristão autêntico espera que um dia Jesus vai vir literalmente voando dos céus, o mundo inteiro vai ver Jesus vindo. E todo cristão crê que ele vem para separar joio do trigo. Todo cristão crê que ele vem para levar os seus para os novos céus e nova terra. Então, esse estudo da palavra, ela mostra isso, como é importante nós entendermos vários textos da palavra para então compreendermos ou crermos naquele assunto. E um dos pontos que nós estudamos e que nós vemos em teologia é o conceito e a verdade inegociável de uma doutrina cristã que alguns também que se dizem cristãos negam, que é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma invenção do catolicismo romano. A doutrina ou o ensino da Trindade, de que Deus é um Deus, três pessoas, nós não entendemos também, é uma verdade bíblica. E aqueles que negam isso, como, por exemplo, que usam o nome de Jesus, Testemunhas de Jeová e Mórmons, são seitas, não são cristãos. Ainda que diga que é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Mas não é o Jesus Cristo da Bíblia.
E nesse texto, nós estamos vendo Jesus fazer menção clara dele, do Pai e do Espírito Santo. Então, esse é um dos textos que nos ajuda a entender que nós temos um Deus, 3 pessoas. Nós cremos, nós não entendemos. Qualquer tentativa humana de explicar isso é falha, ela é falível. Nós cremos e nos submetemos à palavra de Deus porque Ele diz ser assim. Então esse é um dos textos que nos mostram, porque Jesus está falando do Espírito Santo, que o glorificaria Ele. Quem pode ser glorificado? O único que pode receber glória é Deus. O Espírito Santo, que rende glória a Cristo, que é Deus, dirigido pelo Pai, que é Deus. Então, esse texto está falando disso, o Senhor está falando disso. Um outro ensino muito importante, especialmente para o nosso tempo, é que o Espírito Santo viria não para fazer algo independente de Cristo. E aqui é fundamental, porque uma boa parte, obviamente não todos, mas uma boa parte do meio pentecostal dá tanta ênfase ao Espírito Santo que esquece o papel principal da pessoa do Espírito Santo, que foi glorificar a Cristo, mostrar Cristo, apontar a Cristo, nos guiar a Cristo. É isso que ele diz. Ele, o Espírito Santo, vai me glorificar, a mim, Jesus. Ele não vem fazer nada que não tenha que ser para a minha honra e glória. Ele é Deus também, Ele é Senhor também, o Espírito Santo, mas Ele veio glorificar a Cristo. Então, são formas de... Mas espera aí, fala-se muito do Espírito, de manifestações do Espírito, mas ali está sendo pregado o Evangelho constantemente, está centrado em Cristo? Não, então não é o Espírito Santo que está descrito na Escritura. E uma outra verdade que nós vemos aqui é como há essa unidade entre Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas, são 3 pessoas que agem de maneira perfeita, harmoniosa em amor. E aí o Senhor Jesus, nós vamos ver no próximo capítulo, quando Jesus ora por nós, igreja, e quando Ele ora isso e nós olhamos para a igreja, nos traz tristeza. Que Ele diz que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Imagina a unidade perfeita da Trindade. E o Senhor orou ao Pai para que nós fôssemos assim. E, infelizmente, nunca fomos. Espiritualmente é verdade, mas olha para a igreja, as divisões que existem, que nós causamos. Que é importante que nós entendamos como Jesus está trazendo ensinos para eles e para nós. E aí, então, ele diz, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco vocês vão me ver. Por um pouco vocês não vão me ver, mas depois vocês vão me ver de novo. O que ele quer dizer com isso? Versículos 17 e 18, os apóstolos, eles tiveram essa dúvida. Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? Versículos 17 e 18. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Senhor, nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo o que o Senhor quer dizer. Irmãos, nós estamos num ponto da história privilegiado. Nós entendemos isso hoje. Mas é importante que nós nos coloquemos no lugar daqueles homens naquela hora. Eles não entendiam muitas coisas. Eles eram cristãos. Nós já falamos isso várias vezes. Nós vamos ver isso de novo no texto. Mesmo cristãos, eles ainda não compreendiam tudo. E assim é conosco. Você compreende tudo? É claro que não. E nós estamos num processo de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor que vai ser para sempre, literalmente. E eles também não compreendiam. Isso, por um lado, não deve trazer nenhuma acomodação, mas, por um outro lado, traz consolo para nós. Mas eu não entendo tantas coisas, Senhor. Pois é, eles não entendiam também. O irmão D.A. Carson, eu estava vendo o comentário dele, ele diz assim, os discípulos ainda não têm, naquele momento, uma categoria
que lhes permita entender um Messias que deve morrer, ressuscitar dos mortos e abandonar o seu povo em favor de outro conselheiro. Eles não estão entendendo aquilo. Eles creem nele como Messias, como Filho de Deus, como nós vimos no outro estudo. Eles confessaram que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro disse, e os outros também creem. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. E isso mostra que eles eram crentes. Mas eles não entendem tudo. E é fácil para nós, da nossa perspectiva, criticar as dúvidas deles. Lembra? Jesus vai dizer para eles, vocês não podem suportar tudo que eu tenho para dizer. Vocês não conseguem. E nós? Isso não se aplica a nós, a todo cristão na história. Ele vem revelar tudo para nós, você sabe tudo, você nunca vai saber tudo. A respeito da palavra, de conhecer. Por isso que nós às vezes ouvimos, e lendo esses irmãos, ouvindo o irmão, que verdade maravilhosa que Deus usou aquele irmão, uma palavra que eu nunca tinha visto. É assim com a gente. Era assim com eles. E eles estão perguntando para o Senhor, o que o Senhor está querendo dizer, Senhor, com esse um pouco eu não mais me vereis, e outra vez um pouco ver-me. O que o Senhor está querendo? E outra, o que é isso que o Senhor vai para o Pai? O texto fala da ressurreição ou da segunda vinda? Ou fala dos dois? E há momentos que parece que ele está falando da ressurreição, porque Jesus ia morrer e está falando da ressurreição. Vocês não vão me ver um pouco porque eu vou morrer, mas depois vocês vão me ver de novo. Ou é da segunda vinda? Para eles é a ressurreição, para nós é a segunda vinda. Não é verdade? Tudo bem, nós não vimos Jesus, mas nós vamos vê-lo um dia. Essa é a nossa esperança. Há irmãos em que entendem que há ali na fala de Jesus um duplo cumprimento. E às vezes nós vemos isso em algumas profecias nas Escrituras, que mostram passagens que parecem, mas isso aqui vai acontecer ou já vai acontecer de novo. Há textos na palavra que dão a entender isso. Talvez seja isso que Jesus está dizendo. Nós vamos ver que ele está falando especificamente da sua morte e ressurreição. Mas nós podemos trazer isso para a nossa realidade da esperança da nossa ressurreição. Agora, o Senhor, Ele vê coração, né? Ele vê coração. Ele sabe o que a gente pensa. E então, Ele vai conversar. O que nós vemos aqui, que parece que eles estavam entre eles, né, conversando. Eles talvez não tenham feito essa pergunta diretamente a Jesus, mas Jesus não precisa disso, né? Não precisa que alguém pergunte, Ele vê o coração. E é o que acontece, versículos 19 a versículo 20. Diz assim, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que eu vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo texto nós conseguimos compreender que eles estavam perguntando entre eles, eles não falaram isso para Jesus. E Jesus, o que está acontecendo aí? Como se ele não soubesse, né? Ele está, e essa é uma forma dele tratar de ensiná-los, misericordiosa. Irmãos, lembra, Jesus está com, do ponto de vista humano, um bando de homens incompetentes, incapazes. E Jesus os ama. E outra, Jesus deixou a igreja dele sob o cuidado desses homens. Jesus sempre usou incompetentes, incapazes, para que a glória seja só dele. Aí ele diz, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E um pequeno parênteses aqui, eu às vezes penso, né? Senhor, o Senhor decretou tudo, o Senhor sabe tudo, a tua palavra diz que o Senhor sabe o que eu vou dizer antes mesmo de eu dizer. Como é que é se relacionar com alguém tão pequeno, tão finito? E nós não temos resposta. O que nós sabemos é que Ele quer se relacionar conosco.
é que Ele se relaciona conosco. E que Ele nos chama e que nós precisamos nos relacionar com Ele. Irmãos, eu tenho falado isso para mim. A fé cristã não é uma religião, não é uma religiosidade, uma expressão de religiosidade. A fé cristã é um relacionamento com Deus, na mediação de Cristo. É relacionamento pessoal. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para um relacionamento. Ele está dizendo, vocês vão chorar e vão lamentar. E é claro, ele está falando da cruz aqui. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Como isso vai acontecer, como eles vão reagir. Mas então ele diz outra verdade que muitos evangélicos do nosso tempo não veem. E nós já vimos ele falar isso. Jesus disse para eles, vocês vão chorar e vão lamentar. O mundo se alegra. Irmãos, as pessoas não estão buscando a Deus. Estatisticamente, mais de 90% da população mundial tem alguma forma de religiosidade. Elas não estão buscando a Deus. Elas não amam a Deus. Elas não querem saber de Deus. O mundo se alegrará com o que o mundo, aquele momento, aquela realidade, expressa nos fariseus, a religiosidade da época, no povo religioso e nos romanos. Como é que o mundo se alegrou? Com o que se alegrou? Quando mandou Jesus, Deus encarnado, para a cruz. As pessoas não amam Jesus. Não, eu amo Jesus. Às vezes você vê, hoje está na moda, né? Artistas. Não, eu gosto de Jesus, eu não gosto desse Jesus aí que as pessoas mais... Jesus eu gosto. Não, você não gosta de Jesus? Coisa nenhuma. Ninguém ama Jesus. Irmãos, isso não é uma força de expressão. Jesus disse lá, nós vemos isso, João capítulo 15, versículo 18, qual é o sentimento do mundo para com Ele. E Ele sendo Deus, esse é o sentimento do mundo para com Deus. Como as pessoas, qual é o sentimento do mundo por Deus, por Jesus? João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, aqueles que creem, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. Irmãos, o mundo odeia a Deus. O mundo odeia a Cristo. Isso não é uma hipérbole. Não é uma linguagem para... Não, isso, a realidade do mundo é de ódio a Deus. Agora, o ódio que eles têm por Deus é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia confronta o eu e o meu amor pelo pecado. E aí eu não quero que ninguém, nenhum Deus, venha se meter na minha vida. Falar de Jesus, falar de Deus, todo mundo fala. Mas do Deus da Bíblia, do Cristo da Bíblia, que veio para tratar com o que, em essência? Com os nossos pecados? Não, esse eu não quero. Então Jesus está dizendo, vocês vão se entristecer, mas o mundo vai se alegrar quando me vê na cruz. Eles vão dizer com alegria, eles vão me trocar por um bandido. Crucifica esse homem e se alegrar. A religiosidade, ela coloca folhas de palmeiras, lá vem o rei. Mas se ele não fizer, o rei não fizer o que eu quero, manda ele para a cruz. Irmãos, o mundo vê Jesus assim. Não se engane. Os artistas que hoje professam o nome de Jesus não é o Jesus da Bíblia. Enquanto os discípulos chorariam, o mundo se alegraria. Eu fui a uma celebração religiosa essa semana, um casamento, e como falam de Jesus e rezam. E como é vazio.
E como é uma formalidade que não tem nada de Cristo ali. Nada. Mas eles falam de Jesus. Era um casamento. Um casal falando de Jesus. De Jesus e da imagem de Maria que entrou, que eles beijaram. Mas acabou ali a celebração do Jesus, sai da religiosidade e aí vai para o que eles querem fazer. Celebrar. E você sabe como é que é a celebração hoje? Para cristãos dá para ficar por 1 hora, mais ou menos. Depois é insuportável. Porque tudo que eles estão fazendo lá mostra que eles odeiam a Cristo. Entenda, enquanto uma pessoa não é convertida ao Evangelho, Jesus, Deus está dizendo, ela o odeia. Enquanto pode ser religioso, enquanto uma pessoa não for convertida a Cristo, ela o odeia. For convertida ao quê? À comunidade cristã de Londrina? Não. A Cristo, ao Evangelho. E você que está aqui, foi convertido? Você crê em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Você o recebeu? Eu estou perguntando se é religioso. Não me interessa isso. Nós temos práticas religiosas. Isso aqui é um ritual religioso. Mas não é isso. É se você creu em Cristo. Se você se arrependeu. Se você, quando ouviu que era um pecador, pelo que você viu na sua vida e a luz da palavra que mostra como você é pecador, e que você não podia mudar isso, a sua religiosidade não pode mudar isso, não adianta você parar, já era. Mas você ouviu que Deus amou pecadores como você, e aí você viu, não, ele morreu por mim. Não é que você viu isso, Deus revelou para você e você creu. Você creu no Evangelho, você o recebeu como Salvador e Senhor, você creu na sua morte e ressurreição com ele, Cristo é a sua vida. Você se arrependeu, você se arrepende. Não, aí então você, de maneira imperfeita, como eles, ama a Cristo. Se isso não acontecer, você odeia a Cristo. Fariseus, romanos, o povo demonstraram isso. Mas os discípulos, imperfeitos, o amavam. Mas graças ao Senhor há um mas aí para eles e para nós. Vocês vão chorar, o mundo vai se alegrar, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. Eu me lembro, eu já contei isso também do menino, ele está lendo e a mãe está chamando ele para fazer um serviço lá. É mais ou menos igual lá em casa, a gente chama para fazer, e não, tem que fazer isso, agora eu não posso, tal. E aí estava lendo uma historiazinha lá, e vem cá, filho, e na história o herói da história estava perdendo a batalha, né? E aí, vem filho, vem para me ajudar rápido. Aí, mãe, não, vem agora. E aí ele falou, não, então tem que correr logo para o fim da história para ver o que vai acontecer. Aí ele chega para a mãe, é o seguinte, eu estava lendo uma história, e na história, eu estava vendo, a hora que a história me chamou, o rapaz estava perdendo, mas o cara que estava ganhando não sabe que no final quem perde é ele. A sua tristeza vai se converter em alegria. Jesus vai vencer a morte. Jesus, para nós, ele venceu a morte. Eu estava pensando sobre isso e irmãos, João está escrevendo isso aqui, lembrando dele, ele está entre esses aqui. Nessa hora que Jesus está dizendo, ele não está entendendo, ele está entre aqueles que não estão entendendo, mas depois, décadas depois, ele está escrevendo exatamente isso. Imagina, irmãos. E aí eu fiquei pensando sobre isso, é como se Jesus tivesse falando naquela hora, falando para ele, falando assim, João, meu discípulo amado, ele era o discípulo amado. Agora você não entende, meu filho, mas você vai entender, você vai escrever isso. E milênios depois, pessoas vão crer, porque eu usei você para falar de mim. Isso é muito grande, irmãos. Jesus usa então um exemplo claro da ideia do sofrimento e da alegria, versículo 21.
A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Eu estava pensando, não se lembra da aflição. Aqueles homens pecadores, limitados, tardios para entender, covardes, depois da ressurreição, tudo mudou para eles. Não é amnésia aqui, né? Eu não se lembra. Não, eles lembravam sim. Mas o que era a tristeza de ver o Senhor crucificado comparado com eles reunidos com medo, fechados num lugar, e o Senhor que eles viram na cruz e sendo colocado na sepultura. Na sepultura eles não foram, porque eles fugiram. Mas aí eles, de repente, Jesus aparece no meio deles. A sua tristeza vai ser transformada em alegria. Aqueles homens mudaram. Não, o Senhor mudou completamente aqueles homens. Dado o exemplo, Jesus continua, versículos 22 a 24. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você creu no Evangelho? Você crê em Cristo? Amém, irmã? Você tem lutas e derrotas? Você tem aflições, medos? Às vezes você não entende muita coisa. O Senhor nos prometeu: vocês vão ficar tristes, vocês vão sofrer. Mas Ele também diz: mas depois a alegria de vocês, ninguém vai poder tirar. Ninguém. Ela vai ser completa. A tristeza para os que são de Cristo é sempre momentânea. Ela pode ser muito intensa, mas ela é sempre momentânea. A alegria não. A alegria é eterna e completa. A gente não tem ideia disso, irmãos. Nós cremos, nós esperamos, mas nós não entendemos plenamente. Mas Jesus está dizendo: ninguém vai tirar a alegria de vocês. Naquele dia vocês não vão me perguntar nada. O que eles iam perguntar? Todo medo, que eles estavam com medo, eles estavam fugindo, e aí o Senhor aparece no meio deles. Vai perguntar o quê? Não precisa perguntar nada. Ele diz também que vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Lembra que o Senhor nos ensinou a orar. Por isso que nós oramos ao Pai, porque Jesus nos ensinou a orar assim: Pai, Pai nosso, Pai dele, do primogênito, Pai nosso, aqueles que creem em Cristo. Mas Senhor, o Senhor está dizendo aí que se nós orarmos, Ele vai conceder. Então eu tenho coisas para pedir, mas espera aí, lembra que Ele falou: seja feita a sua vontade. Ele vai conceder segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mas está doendo, mas Ele não quer tirar o espinho. A boa e perfeita vontade dEle continua. Aqui a gente está vendo que, e eu tenho enfatizado isso, que eles já eram convertidos. Olha o que o Senhor está dizendo para eles, versículos 25 a 28. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai.
Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Quem o Pai ama? Quem ama a Cristo? Só quem crê no Evangelho. Então, se Jesus está dizendo que vocês me amam, significa que vocês são meus. Porque o mundo, o que ele faz? O mundo odeia a Cristo. Quem ama a Cristo só ama por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu e vocês amamos, eles amavam, mas eles eram imperfeitos, pois é, mas somos assim. Eles amavam, eles eram dele. Eles já eram convertidos. Eles já eram cristãos. Sim, o Espírito Santo veio e os capacitou para o ministério, mas eles já eram convertidos. Jesus está dizendo: o Pai vos ama, porque vocês me amam e porque vocês creram. Quem pode crer? Ele não acabou de dizer, quando o Espírito vier, ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele diz: porque não creem em mim, aqueles que não são eleitos, mas vocês creem, então vocês são meus. Por mais imperfeitos que sejam. Eles não entendem tudo. Jesus disse que aquilo só ocorreria, essa compreensão maior, naquele dia, o dia da ressurreição. E aí então, nos versículos 29 a 32, vai mostrar novamente a falibilidade deles. Disseram os seus discípulos: agora que é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Agora a gente está entendendo. Eu não estou entendendo, não. Não, a gente está. É aquela ideia: não, você entendeu? Não entendi. Não, mas eu fico com vergonha. Então, não, eu entendi. Não, você não entendeu. Porque Jesus diz: credes agora? Olha como vocês creem. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Irmãos, eles creram? Sim, mas era imperfeito, eram falhos. Às vezes eles dizem: não, a gente está entendendo, Senhor, vocês não estão entendendo. A gente vê o Senhor que ama e que corrige a todo momento. Vocês dizem que creem tanto, vocês creem tanto que vão me abandonar. Lembra, nós vamos ver, não foi só Pedro, irmãos. Todos eles fugiram de medo. O que eles estão falando agora é como quando Pedro disse: eu não, Senhor, pelo Senhor eu morro. Morre, Pedro. Morre de medo. Senhor, eu entendi. Vocês entenderam? Então vocês vão me abandonar. Eu não abandono. Vocês vão. Por isso que a gente: tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Ele é fiel a Ele. Nós não somos. Nós não temos condição de ser fiéis. Vocês vão me deixar só. Isso implica, na realidade, que, mesmo sendo Deus, Ele se entristeceu. Imagina, irmãos, a dor do Cristo homem. A palavra de Deus não nega a humanidade do Senhor. Ele se entristeceu. Ele se entristeceu aqui, nesse mundo caído. Ele se entristeceu com os que Ele amou até o fim. E aí então, depois de toda esta conversa, ensinando, Jesus vai dizer o famoso versículo de João 16, 33. É tão importante a gente entendermos o contexto. Esse texto por si só, ele diz. Mas quando nós olhamos o versículo 33, mas quando nós olhamos o contexto
que Jesus está dizendo que eles iam sofrer ali, daqui a pouquinho eles iam sofrer, fica mais vívida esse ensino. E nós terminamos com esse verso. Por que Jesus está falando com eles e conosco isso? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas tenham ânimo, eu já venci esse mundo. Vocês vão se entristecer, mas a sua tristeza vai se transformar em alegria. Vocês vão sofrer, vocês vão passar por aflições. Vocês, irmãos, eles, ou não foi assim? A alegria dele, a tristeza se transformou em alegria? Sim ou não, irmãos? Sim. Quando eles viram o Senhor ressurreto. Eles se alegraram? Sim. O Espírito Santo veio e os capacitou? Sim. E eles se transformaram em homens corajosos, pregadores da palavra, e tudo foi bem para eles. Todos eles morreram por causa de Cristo. João, que talvez estava preso, nós não sabemos com exatidão, mas ele estava preso e era por causa de Cristo. Vocês vão ter aflições. Vocês, eles, irmãos, vocês, nós que cremos. Jesus prometeu isso. Por isso que nós ficamos indignados com ensinos que vão prometer só vitórias, que vão prometer saúde, dinheiro, tranquilidade, falsas promessas. Se há algo que o Senhor prometeu, são aflições. De que sorte? De todas. Elas podem variar de pessoa para pessoa. Deus pode trazer e permitir doenças, famílias desfeitas, dores físicas, dores emocionais. As aflições variam e elas atingem aqueles que creem. É uma mentira de muitos desses falsos profetas de hoje, que prometem, não acreditam naquilo. O nosso Senhor está dizendo: vocês que creem em mim, vocês vão passar por aflições. E nós sabemos por quê. Eu posso não saber especificamente, mas eu sei por quê. Por quê, irmãos? Porque o Senhor permite aflições sobre nós, irmãos? Porque Ele tem um alvo. Qual é o alvo? Formar Cristo em nós. Ele tem um alvo e Ele usa a aflição. Se Ele não fizer isso, nós não vamos ter as arestas cortadas, nós vamos ser lapidados, então Ele vai usar. Neste mundo vocês vão passar por aflições, eu não vou enganar vocês. Se eles me odeiam, vão odiar vocês. Eles me perseguiram, vão perseguir vocês. Eu aprendi a obediência pelo que eu sofri, não ele está dizendo, mas Hebreus está dizendo, vocês vão aprender a obediência pelo sofrimento. Ele prometeu que neste mundo aqui, caído, que odeia Ele, aflições para os seus. Para os do mundo, eles também sofrem, mas eles não têm esperança nenhuma. Eles não podem dizer, eles nunca vão poder dizer, se não forem convertidos a Cristo, que a tristeza deles foi transformada em alegria. Eu e vocês podemos não entender agora. Irmãos, cada um de nós aqui passa por lutas diferentes.
alguns mais intensas do que outros, às vezes na família, às vezes fisicamente, em doenças, em coisas que a gente não sabe. Todos nós vamos passar. Nós não deveríamos ficar alarmados com isso, porque Deus fala em toda a sua palavra que isso aconteceria. Nós precisamos pedir ao Senhor que mude a perspectiva que nós temos da dor e do sofrimento e olhar da perspectiva de Deus tratando conosco. Dele não nos conceder, às vezes, coisas que nós gostaríamos. Ele é Deus, Ele sabe. Aqui nós podemos não entender, mas nós precisamos ter essa percepção. O sofrimento na vida do cristão tem um propósito. Porque Deus pode ou não, falei isso pela manhã, Deus pode ou não evitar que você sofra. Ele é Deus, é claro que Ele pode, mas Ele não vai fazer isso. Porque eu e vocês precisamos ser lapidados para que Cristo seja formado. Os discípulos creram na ressurreição, mas nesse mundo eles tiveram aflições, tristezas, tribulações. Conosco é assim. Tiago trouxe aqui de irmãos que estão sofrendo. Nós não sofremos no mesmo nível, na mesma realidade, pelo menos até agora. Mas os cristãos sofrem. Agora, não importa o tamanho ou qual seja a sua aflição, a minha e a sua tristeza serão transformadas em alegria. Isso não é chavão de crente, é tão verdade quanto eu e você estarmos aqui agora. Deus disse isso em sua palavra. Que Ele nos console com estas verdades. Amém?